Olá, boa tarde, queridos. Estamos aqui prontos, né, para dar início a essa live. Eita Jesus, vai ser algo maravilhoso, né? Daqui a um pouquinho vamos estar iniciando. Estamos aguardando aí o nosso evangelista Jânio César, que vai estar conosco nessa live. E eu sei que ele tem algo poderoso de Deus para minha, para a sua vida, para todos nós, né? Porque um homem de Deus, quando abre a boca para falar das coisas de Deus, certamente ouviremos coisas maravilhosas. E daqui a um pouquinho vamos iniciar, estamos aguardando ele. Daqui a um pouco ele se conecta aí, e quando ele se conectar, nós vamos começar, vamos falar sobre algo maravilhoso, que é o propósito de Deus. Existe um propósito para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, e é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, sobre o propósito de Deus. Enquanto o Jânio não entra, queridos, o som tá bom, você pode me responder aí se o som tá bom, como é que tá, que é para eu poder me aumentar o tom de voz se for preciso. Então eu queria saber de vocês que estão aí, como é que está o som, se vocês estão ouvindo bem, como é que tá, para a gente poder dar uma sequência aqui e vocês se sintam bem, né? Eu estou bem à vontade, mas eu quero que vocês também estejam à vontade, que vocês escutem bem, porque senão você pode perder algo, né? E nós não queremos isso, nós queremos é que você participe bem, ouvindo bem. As coisas de Deus têm que ser com excelência, né? E eu sou grato a todos vocês que estão aí nos, nos ouvindo, na realidade, assistindo e ouvindo, né? E eu sei que vocês não estão perdendo tempo, viu? Tenho certeza que vocês estão no lugar certo, na hora certa, para ouvir aquilo que Deus tem para todos nós nesse momento. Existe algo de Deus que Deus quer compartilhar com todos nós nesse momento. Então é nesse momento que nós vamos compartilhar algo maravilhoso. Então fica tranquilo, eu só te digo uma coisa: cria uma expectativa, querido, porque algo de Deus vai ser revelado para você. Principalmente você, porque a gente vai falar sobre propósito, mas nós entendemos que o propósito de Jânio César é o evangelismo. Então, certamente vamos tratar também sobre evangelismo. E aí é interessante que você esteja atento, principalmente, como eu estou dizendo, você que gosta, que tem um chamado, que tem um propósito no evangelismo, né? Porque o chamado de Deus, Deus tem um chamado para todos nós. Eu gosto dessa frase de dizer que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Deus colocou em todos nós algo que nós iremos desenvolver. E é muito importante quando a gente descobre esse propósito. Enquanto você não descobrir esse propósito, você vai ficar meio que vagando, mas no momento que você descobre o propósito de Deus para a sua vida aqui na Terra, aí você vai ver. Aí você vai começar a ser você, a ser aquilo que Deus quer que você seja. Aí eu só dou um conselho a você: quando você descobrir, não fica travado. Quando você descobrir esse chamamento, esse propósito que Deus te colocou aqui na terra, querido, quando você descobrir isso, mergulhe, vá fundo nisso, não fique parado, tá certo? Então são essas coisas que a gente vai estar conversando hoje. Por isso que eu já estou te dando um sinal de como será, para que você possa ouvir bem, saber o que vai ser tratado, porque vai ser algo poderoso, tá certo? Então, se você tem um chamado evangelístico, você vai ouvir muito sobre isso. Mas nem que seu chamado, seu propósito aqui não seja o evangelismo, seja um outro, mas você precisa entender sobre isso, tá certo? Então, vamos lá, vamos aguardar aí o nosso querido Jânio César enviou uma solicitação. Vamos lá. Nosso querido Jânio está aí já se conectando. Olha aí, Olá, paz. Pastor Mauro. Ei, rapaz, que saudade de você, Deixa eu rapaz. só organizar aqui. Como é que vocês estão aí? Como é que estão as coisas?
Rapaz, estamos aqui numa expectativa muito grande para esse bate-papo que nós vamos ter aqui, né? Mas Muito fora bom. a expectativa desse bate-papo, nós estamos bem. Ah, Apesar da circunstância, apesar do que sim, está acontecendo, mas estamos bem, estamos firmes. Eu estou na minha casa, no conforto do meu lar esses dias, que é muito bom, sim. né? Estar em casa. Então, eu estou tirando esse momento para ficar na minha casa e tem sido um momento maravilhoso. E aí, como É. você está aí no Rio de Janeiro, rapaz? Não, eu agora estou nos Estados Unidos, né? A gente. Eita, Jesus, que coisa É, maravilhosa. eu mudei com minha família desde o ano passado para cá, Meu aqui em Deus, Oklahoma. me desculpe, querido, eu estou atrasado em relação a você. É, a gente se mudou no passado para cá e depois a gente veio para Ah, cá e passamos uns 2, 3 meses, depois mudamos de fato em agosto do ano passado. sim, sim, muito bom. E aonde é que você está nos Estados Unidos? Na Eu Califórnia? tô em Oklahoma, em Tulsa, aqui pertinho onde eu moro na mesma avenida que tem o Rema, apesar Eita, de não ser muito próximo, sim, dá uns 10 quilômetros, eu acho. São sim. 6 milhas, acho que dá uns 8 a 10 quilômetros, mais ou menos. Mas é uma rua só. Ah, entendi. Que bom, rapaz. Você está num local maravilhoso. Eu estava dizendo ao pessoal aqui que eles estão no lugar certo agora para ouvir algo de Deus. E você também está aí no lugar certo É, amém. a essa unção tão poderosa que tem no nosso ministério, né, Eu, Jânio? eu fico muito feliz de estar com vocês aqui no Verbo da Vida de Campo Grande, Recife. Pastor Cristiano, vocês aí todos, um abraço para todos. A gente mudou ano passado para cá e agora a situação aqui, ela já está, essa parte dos Estados Unidos, ela já está reabrindo, né? O Sim, estado aqui ele não foi muito afetado. Ele teve óbitos, ele teve casos, mas em comparação ao que aconteceu em Nova York e também no estado de Washington, que fica na costa oeste, é. a gente não teve tanto problema aqui, apesar que tivemos que ficar todo mundo trancado por quase 2 meses e você só podia ir ao supermercado, por exemplo, você não podia nem ir à igreja, nem para trabalhar na igreja normal, só quem podia ir na igreja é o pastor. E agora não, agora já começou a abrir, já tem cultos, por exemplo, eu participo de uma igreja em Tulsa, que é a Sim. igreja do Osborne International, que é do Ministério Telly Osborne. Mas o Rema aqui, a gente acompanha pela televisão e pela rede social, ele já está com culto com o espaço aberto lá. Aí, como eles têm um prédio muito grande, eles já conseguem colocar um distanciamento entre as pessoas e conseguem colocar quase todo mundo no culto já no domingo pela manhã e no domingo à noite. Muito bom. Agora, rapaz, eu fico pensando, né, o que Deus faz com a gente, né, Jânio? Em relação a chamamento, em relação a propósito. Aí, como você costuma dizer, eu vou repetir aqui porque sei que você fala isso. Você, vamos botar aqui entre aspas aqui, um matuto lá de pesqueira, né? Saiu Isso, e começou uma carreira, foi para Caruaru e lá você estudou no Rema, fez o Rema, conheceu a sua bênção, que é a Jéssica, né? isso mesmo. E aí a tua história a gente fica sabendo e sabe como é, sabe que é uma história assim de busca, mas na hora, eu estava dizendo ao pessoal antes da gente começar, que quando a gente, um momento muito importante na vida da gente é quando a gente descobre o propósito da gente. Isso mesmo, isso mesmo. Então, você, de repente, na tua vida, aquele matutinho de 1,80 m e tantos, jogador de basquete, e de repente tu tá lá em Caruaru e reconhece o chamamento para a tua vida, o propósito que Deus tem para a tua vida, e aí daí tu começa a fluir nisso. E hoje são mais de 40 nações, sei lá quantas visitou, continentes, Sim, influenciou vidas na América, na Ásia, na África, no sertão de Pernambuco. isso. Então, isso é maravilhoso demais, o que Deus faz na vida. Uhum. E eu admiro muito o que Deus fez na tua vida. Eu tenho coisas que eu lembro de você. Cara, eu vou comentar isso aqui. Você que vai falar, mas me está me Sim, vindo no coração algo para dizer. E quando eu comecei a conhecer o Verbo da Vida, lá em Vila Popular ainda, quando era ali em Olinda, sim, e eu ia ainda como visitante, como participando ali, e teve uma noite, um domingo, que você foi ministrar a palavra. Cara, sim. foi maravilhoso, aquilo me impactou muito, e eu comprei um CD, certo dia eu falei contigo sobre isso, você
tem uma ministração que você intitulou de Gênesis a Apocalipse. Sim. Rapaz, que coisa maravilhosa. Aquilo você fala do propósito, você fala de tanta coisa maravilhosa. Aquele CD, eu escutei tanto ele que acabou. Eu não consegui, É, acho que gastou de tanto. ele nem tem mais Nem tem mais, né? Eu Não, pedi já um, mas nem tem mais. o pessoal botou na internet, a gente liberou, porque a gente tinha doado bastante deles e ele vendeu muito também. Então, as pessoas aproveitaram de toda forma. Eu peguei o que estava ali dentro do seminário e coloquei nos livros, eu dividi nos livros. Quando o primeiro livro que eu lancei, que foi o Compreendendo o Caráter de Deus, tem muita coisa dele. O segundo, que é o Marcados pelo Sangue, tem. Todos os meus livros têm uma parte daquele seminário, porque ele era um seminário de muitas horas. E era um seminário que eu não precisava olhar para nada, e estava dentro de mim, eu só fazia narrar e falando, que eram os estudos que eu tinha feito a vida toda, né? Que era a mensagem que Deus tinha me dado, então fluía muito fácil. Então muita gente... eu lembro que a gente tinha contabilizado no mínimo 10 a 15 mil cópias, e cada seminário tinha 3 CDs, né? Então, aí vai para quase 45 mil cópias de CDs foram vendidas, fora os que foram doados. Então, assim, a gente tem um pensamento que deve ter tido, sei lá, 70 mil ou mais cópias no mundo aí, porque tem no Brasil, tem na África que fala português, todos os países que falam português, eles têm esse seminário. E nós não temos mais. Eu acho que tá guardado nas caixas das coisas do Ministério no Brasil, mas como eu coloquei tudo em livro, praticamente, então nós não temos mais os áudios para fazer cópias, tudo. Acho que a gente só deve ter a base central, né? Que a gente chama de... Como é que chama? Quando você tem a base do... É porque eu já me fugiu aqui a palavra. Mas a gente tem a mídia guardada lá, que é a fonte, né? A gravação, a primeira gravação. Isso. A matriz, sei lá. A matriz, essa é a palavra, matriz. Mas então, Jânio, aquele ali foi muito bom, eu aprendi muito com aquele. Como eu te falei, eu ouvi bastante. Tem a história lá da dúvida e como que chama? Dúvida e mentira, não lembro. Sim, aquilo ali é o espírito de dúvida e o espírito de medo. De medo. É um exemplo que eu dei. Medo e o negócio fica... Aquele exemplo ali eu traduzi do Marcos Witt, que ele dá aquele exemplo, aí eu traduzi e deixei ele mais abrasileirado. Então, assim, ali a ideia é do Marcos Witt, aquele cantor, mas aí eu traduzi e fiz uma forma mais abrasileirada, mais no meu estilo. Aqui as pessoas estão falando matriz, backup, isso mesmo, nós temos isso aí. Só que eu não tenho matriz, eu não tenho backup aqui nos Estados Unidos, está tudo no Brasil. Pois bem, Jane. Aí a gente fica conversando sobre isso e eu começo a pensar em pessoas que tiveram influência na tua vida. Como você falou agora, você está aí numa igreja do T.L. Osborne, ou seja, da linha do T.L. Osborne. E o T.L. Osborne foi um influenciador muito grande na tua vida, né? Eu comecei a pregar depois de ler um livro dele, né? Eu descobri o propósito da minha vida porque eu li o livro Você é o Melhor de Deus, que é um livro dele. Eu já ministrei sobre esse livro e é muito bom. Eu estou lembrando agora da história do Carique, né? Carique. Tem Cariúque. São duas que ele conta, é Cariúque e Carimu. Eu lembro do Cariúque, que essa pessoa está lá, ele está de repente lá num evangelismo, numa ação de cruzada, e alguém pega esse cara todo sujo e leva lá, e esse cara é transformado, né? Então, essa é o melhor de Deus. Deus tem sempre coisas maravilhosas, rapaz, na vida da gente. Principalmente no nosso assunto, quando encontramos o nosso propósito. O propósito de Deus faz você ser o você desenhado no quadro dele, né? Eu gosto daquele exemplo que dão, que uma pintora de quadros de arte, ela foi na rua e tinha uma pessoa uma pessoa mendigando na rua, sozinho, um homem barbado,
cabelo bem, roupa feia, tudo. E ela botou uma tela do outro lado da rua, olhava para ele e desenhava, olhava para ele e desenhava. E nessa história diz que ao desenhar, fez aquele homem, e ele começou a perceber que se tratava dele, fez ele com a barba feita, o cabelo cortado, roupas bonitas, tudo, do lado de uma esposa, com filhos do lado. E diz a história que ele percebeu que era ele e olhou para aquela artista que o desenhava e falou: Mas eu não sou assim, este sou eu? Ela falou: Sim, mas eu não sou assim. Ela falou: Mas é assim que Deus te vê no seu propósito. Glória a Então, Deus. Deus tem um quadro para cada um de nós melhor do que a gente imagina. Talvez a gente não se veja nesse quadro. Talvez a gente não consiga imaginar esse quadro. Mas esse quadro ele é existente na mente de Deus e na palavra de Deus. Então, você que está me assistindo aqui, tem muita gente mandando aqui abraço, abraço professor, saudações, falando sobre o livro. Deus abençoe cada um de vocês, é um privilégio ter você aqui na live. Chama mais gente aí para a gente conversar, eu vou falar mais coisa aqui sobre propósito, mas a questão é essa mesmo. Nós temos um propósito em Deus que faz o quadro ser mais bonito, que faz o quadro ser melhor. Eu, quando descobri o meu propósito através desse livro, Você é o Melhor de Deus, eu saí do quadro da miséria que eu estava, no quadro de sofrimento que eu estava, e eu entrei num quadro que foi a visualização de quem eu era em Deus. Apesar que passaram muito tempo para poder ver alguma coisa fisicamente. Era mais uma questão de fé. Porque o propósito, ele é dentro de você e você vai ter que torná-lo visível. E às vezes leva muito tempo para acontecer isso aí. Só para você entender, eu vou dar um versículo aqui, pastor, Lucas 1,41. Eu não sei se você lembra quando Maria foi visitar Isabel. Maria estava com Jesus no ventre, isso é Lucas 1,41. E Isabel estava mais para frente de tempo, né? Parece que é uma diferença, dizem, de 6 meses entre Jesus e João Batista. E diz que alguns chegam a afirmar que eram primos, que eles eram da mesma família. Nós não temos essa base, é mais uma questão de tradição, não fere nada da Bíblia. Diz que Maria foi visitar Isabel. Isabel com João Batista no ventre e estava Maria com Jesus no ventre. E diz que quando Maria chegou, aí diz assim, ouvindo esta saudação de Maria, porque Maria saudou Isabel com João Batista. Lembra que João Batista é aquele que diz, eu sou a voz que clama no deserto, que prepara o caminho. Então ele era o precursor do Cristo, ele era aquele que iria falar a palavra de Deus, dizendo, olha, ele é o Cristo, ele vai cumprir as profecias, ele vai cumprir os profetas, ele vai cumprir a lei. E aí diz que quando Maria saudou Isabel, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, isso quer dizer, o que você carrega dentro de você. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Pois, olha o versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu dentro de mim. Que coisa maravilhosa. O propósito de João Batista era anunciar o Cristo, era anunciar que Jesus era o Cristo, era anunciar que ele era a voz que preparava o caminho para o rei. Jesus é o rei, João Batista é aquele que é o precursor. Quando a gente estuda a história dos reinos, principalmente do Antigo Testamento, sempre vinha alguém diante anunciando a vinda do rei, e ele também via para verificar o caminho, se o caminho não tinha pedra para tropeçar, se não tinha coisa, enquanto a multidão jogava os tecidos para que o rei passasse por um terreno aplanado, isso quer dizer, sem pedra, sem lugar para tropeçar. João Batista, no seu ministério, diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto, que prepara o caminho, que aplana o caminho, umas versões dizem, baseado na história de Isaías também. Aqui, a Bíblia diz que João Batista, antes de nascer, quando Jesus foi visitá-lo no ventre de Maria, ou quando Maria foi visitar com Jesus em seu ventre, diz que João Batista, dentro do ventre de Isabel, saltou. Olha que coisa interessante. Ele estremeceu dentro do ventre dela. Então as pessoas perguntam assim,
qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que é que Deus tem para a minha vida? Esse texto é muito claro. O seu propósito, quando ele ficar diante do seu destino, ou quando ele ficar próximo do que você tem em Deus, você vai perceber no seu interior que algo vai saltar. Algo dentro de você vai chamar a atenção para aquilo. Eu acho muito interessante quando o Mike Murdock ele falava nas suas pregações, pelo que você chora. O que é na Bíblia que você lê e te chama a atenção? E ele faz uma pergunta: você trabalharia se não tivesse um salário? Nenhuma profissão tem salário. Qual seria a que você escolheria para fazer? Este é o seu propósito. Então, é isso que nos faz saltar. Quando eu vejo a questão evangelística, de levar o amor de Deus às pessoas, de viajar pelo mundo pregando o evangelho, isso arde dentro de mim, isso salta dentro de mim. E eu acredito que tem algo dentro de você. Você não precisa ter essa vocação evangelística, mas Deus colocou um propósito que faz você queimar dentro do seu interior, faz saltar algo dentro de você. Talvez você ensine a palavra, você gosta da palavra, do ensinamento, da vírgula, do ponto, como é que nós vamos fazer. Então, assim, nós precisamos entender qual o nosso propósito. E a dica principal é o propósito, ele quando encontra com o seu destino, que é aquilo que vai fazer você ser alguém do desenho do quadro de Deus na vida. Quando você encontra com isso, algo acontece no seu interior, algo te dá o sinal, algo salta dentro de você. Eu acredito muito, muito, mas muito nisso e creio que essa é a saída. Foi isso que aconteceu quando eu li o livro do Dr. T.L. Osborne, Você é o Melhor de Deus. Saltou dentro de mim que eu tinha que fazer aquela mesma coisa. E, acho que coisa maravilhosa. Eu estava vendo até hoje um livro de Mike Murdock, chamado O Desígnio, né, que muitas já escutaram, e tem uma frase interessante, eu até copiei aqui. Que eu escutei assim, as mensagens, eu não li o livro, mas eu escutei as mensagens. Aí ele diz assim, você não nasce qualificado, você deve se tornar qualificado. Então, você tem o chamado, mas você agora vai fazer o quê? Descobrir. Eu descobri meu chamado. É um chamado, conforme Jânio César, um chamado evangelístico. Então, Sim. Agora eu vou me para isso, eu vou ter que... Existe um propósito de Deus, Deus te quer nisso, mas você precisa se preparar. Você precisa aprender outra língua, se você vai para o evangelismo internacional. Isso mesmo. Você precisa aprender outra língua, se você adaptar a situações, a comidas. Eu acho que é uma coisa muito abrangente e nessa frase ele diz tudo. Você precisa se qualificar. Como você precisa se qualificar para a sua atividade profissional, alguém que esteja nos ouvindo agora. Isso mesmo. Cotidiana, um médico, um engenheiro, você se prepara para aquilo. Mas no propósito de Deus também existe um preparo para a gente. E eu gosto de lembrar dos começos, dos pequenos começos. Sim. Aí eu volto lá em Caruaru, quando você teve ali para Isaac junto de você, está lá te ensinando, te preparando, te mostrando coisas. Eu acho que o pastor Isaac, rapaz, ele é um dos maiores levantadores, podemos dizer assim, de pessoas. Eu lembro de Edilson Lira, que também congregou lá com o pastor Isaac, Jânio César, Felipe Rodrigues, e se a gente for enumerar aqui, são tantos. Fernando Leal, quer dizer, passaram lá com o pastor Isaac. O pastor Isaac percebia isso e ensinou muito, e eu sei que você tem muita gratidão pela vida de pastor Isaac. Você fala até que ele aprendeu muito com ele a ser um bom pai, né? Algo assim, uma vez. Eu morei com o pastor Isaac, né? Eu morei na casa dele e eu vi o exemplo familiar dele, com a esposa, com os filhos. Além de morar, todo o tempo que eu passei em Caruaru, cerca de 5 anos, ele saiu um ano antes. Os 4 anos que eu passei que ele estava lá, além de ter morado cerca de, eu acho que 1 ano e pouco na casa dele, esses 4 anos, todos os dias eu estava com ele, tanto nas refeições, como quando trabalhava na igreja. Porque eu morava na igreja e eu me alimentava, fazia as refeições na casa dele durante 4 anos. Então, 3 para 4 anos, mais ou menos, e fora que eu morei na casa dele. Quando você vê
que o propósito ele arde dentro de você e você começa a ter resposta a esse propósito, quando você começa a responder esse propósito, você começa a se encaminhar para pessoas que têm a visão de É, cumprir o seu propósito. isso Então, mesmo. por exemplo, eu lembro que eu comecei a ter aquilo, eu comecei a falar aquilo, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso fazer essa parte, eu preciso fazer dessa forma. E lá em Arco Verde eu tinha um apoio, tinha amizades boas, maravilhosas. Eu morava na cidade de Arco Verde. O próprio pastor Cristiano Arco Verde está falando aqui sobre as pernas de pau. A gente fazia evangelismo com perna de pau, um monte de coisa. Mas em Arco Verde eu não tinha a base evangelística. Eu tinha o Sim, desejo, eu tinha o propósito e eu tinha um ensinamento da palavra muito clara. O meu pastor lá, que era o pastor Tony, ele era muito bom na questão do ensinamento. Então, assim, ele me ajudava a queimar fogo dentro de mim. Ele era a pessoa da palavra, mas eu precisava agora da pessoa que era aquele que lançava para os lugares, que era aquele que iria para os lugares. Então eu tive o privilégio de ter os ensinamentos do pastor Tony, que foi o que fundamentou a palavra dentro de mim, foi aquilo que fez eu arder mais, e depois de arder e tudo, Deus, quando você começa a arder e correr atrás do seu propósito, Deus me colocou junto lá na cidade de Caruaru, onde o pastor Isaac foi o grande, vamos dizer assim, trampolim, catapulta, ou qualquer nome que a gente pode dar que lança, né? Ele tem isso. essa visão, ele tem esse pensamento de muito de missões, muito ligado. Então, Jéssica, nós fizemos muito isso. E eu lembro que a gente fez uma viagem em 2002, primeira viagem, outubro de 2002, para Bolívia. Foi ali que a gente foi fazer as primeiras missões evangelísticas, tudo com ele. E assim, depois disso, depois desse tempo, Deus me colocou com o pastor Cristiano está falando aqui sobre a questão Oh, com o apóstolo Guto. O apóstolo Guto foi a pessoa, depois que me pegou, eu lembro que eu falei com o pastor Isaac, que começou a abrir as portas, tudo e tal, e depois o apóstolo Guto, ele começou a querer me enviar para alguns lugares. Ele falou, olha, você é um evangelista, ele começou a falar sobre Angola para mim, você tem que ir para a África. Começou a abrir portas. Eu lembro que o apóstolo Guto ligou para Campinas, São Paulo, acho que isso é 2004, mais ou menos, para eu fazer uma cruzada lá no pastor, no Verbo da Vida de Campinas, pastor Emílio. Emílio, isso. Fizemos um grande evento lá, então foi mais ou menos desse jeito o início. O seu propósito, se você corre atrás do que queima no seu coração, ele vai te unir a pessoas que vai fazer você chegar naquilo que você tem para fazer para Deus. Então, tive o pastor Isaac como o grande mentor, o grande o que proporcionou o início, o que me ensinou a ser um ministro, e depois eu tive o auxílio do ministério através da pessoa do apóstolo Guto. O Nobre Carrombé também me ajudou muito, 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 porque o Isaac me ensinava uma coisa. Ele dizia, Jânio, você é um evangelista, seu propósito é esse, mas você precisa saber falar desse seu propósito numa linguagem que todo mundo entenda. Porque, pastor Mauro, a gente, como evangelista, tem uma questão de sempre ficar. Mas será que é só chegar, gritar que Jesus ama? Olha, aceite Jesus. Olha, faça isso. Olha, tararara. Então, assim, existe sim o evangelismo desse jeito. E eu lembro que o Isaac me falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, Jânio, como você conseguirá falar essa mensagem numa linguagem que da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, as pessoas consigam entender? Ele falou, você pode pegar o seu propósito, que é ser um evangelista, mas você pode fazer algo claro, como um ensino. Ainda que você não seja um mestre, que você consiga passar isso de forma clara, de um ensinamento, isso que Deus está falando com você quando você for pregar nos lugares. Porque senão você vai ficar fazendo só cruzada, cruzada, cruzada e as pessoas não vão lhe conhecer. E foi quando eu comecei a mudar simplesmente. Eu posso fazer a pregação da cruzada, mas também o ensinamento para a igreja. E foi aí que o Nobre Carrombé me convidou.
e fui dar aula na escola de missões, ministros e no Rema. Eu E fui isso foi, seu aluno ministro, viu? isso Eu foi, fui sim, seu sim, aluno ministro em ah, 2011. privilégio para mim. Privilégio Então, assim, meu, privilégio eu meu. aprendi, não que eu aprendi a ser mestre, eu não sou mestre, eu aprendi a condensar a minha pregação a um ensino. Vamos dizer, a não ficar só gritando, mas explicando aquilo que eu estava gritando, que era o chamado, que era o que Deus tinha. E daí isso me levou, como o pastor Cristiano lembrou aqui, me levou a ir para Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque é muito interessante. Eu sou um evangelista, meu propósito é o evangelismo. Nós mudamos para os Estados Unidos por causa desse propósito, para fazer mais cruzadas do que as conferências. Mas em Belo Horizonte, as pessoas me conheciam mais pelas conferências e pelos ensinamentos do que pela questão evangelística. Porque eu fui dosando essas coisas todas. E lá em Belo Horizonte, com o pastor Marcelo e, primeiramente, com o pastor Manassés Guerra, são pessoas, como eu disse, o seu propósito vai lhe encaixar, vai lhe atrair para pessoas que vão te ajudar. Então eu lembro que o pastor Manassés Guerra foi maravilhoso. Ele falou, cara, você tem que abrir um escritório. A ideia de ter um ministério escritório foi com minhas conversas além do Isaac lá atrás, que me falava, do pastor Isaac, o pastor Manassés falou, você tem que abrir um escritório, vem para Belo Horizonte. Eu já estava com desejo de ir para Belo Horizonte. Então, quando eu fui para Belo Horizonte, nós abrimos oficialmente o ministério lá. Já tinha o nome do ministério, tinha site, tinha tudo, mas abrimos um escritório com funcionários, com pessoas trabalhando, tudo em Belo Horizonte. E depois que o pastor Manassés foi embora, ficou o pastor Marcelo foi o grande propagador, assim, lá em Belo Horizonte, do nosso ministério. E por causa lá de Belo Horizonte, que eu conheci também pessoas influentes de outras igrejas, de outros ministérios. Eu preguei em televisão. Eu fiz o programa de televisão lá. Nós tínhamos o pastor Joaquim Cantagalli, da Quadrangular. Sobre ele, rapaz. E, uma... ele para mim, é a pessoa que eu mais gosto de ouvir a pregação. Ele é meu conselheiro quando eu vou fazer livro, essas coisas tudo, para tirar dúvidas sobre as questões de Israel. O livro O Caráter de Deus é ele que faz. Ele que faz o prefácio, isso. Então, a partir disso, lá, dessa aliança, tudo lá com o pastor Marcelo, com o apoio que a gente teve, aí eu comecei eu estava dando aula no Rema, dei aula a Selma Cantagalli, que é a esposa dele, do pastor Joaquim, e para os filhos dele. E a gente se conheceu, e quando nos conhecemos, eu comecei a fazer, muitas vezes, o pastor Joaquim estava viajando em Belo Horizonte, e a pastora Selma me chamava para fazer junto com eles o programa de televisão na Bandeirantes. Eles tinham um programa na Bandeirantes. Então, Jéssica e eu gravávamos junto com eles, ou então eu gravava no lugar do pastor Joaquim. E isso deu uma visibilidade na cidade muito grande, muito grande. Ajudou muito a questão do Rema, porque como eu era o primeiro professor a dar aula no Rema, muitos queriam ver aquela pessoa que estava na televisão, que estava pregando nas igrejas. Eu preguei em várias igrejas em Belo Horizonte. Então, através do pastor Joaquim Cantagalli, que até hoje eu estou escrevendo umas coisas, uns livros aqui, eu ligo para ele, tem uma dúvida do hebraico, eu ligo para ele. Eu tenho uma dúvida, questão de história antiga dos hebreus, eu ligo para ele, porque ele é doutor nessa área. E daí houve a nossa mudança depois para o Rio de Janeiro, que foi o último lugar, o último estágio no Brasil. Foram 7 anos no Rio de Janeiro. 7 anos. Isso. Abrimos um ministério oficial registrado no cartório, tudo no Rio de Janeiro. E lá a gente teve, além do ministério de tudo, a gente fez uma parceria muito grande com o pastor Edmilson, que é o pastor do Rio de Janeiro. Ele é o pastor da Pedra de Guaratiba, que é uma das maiores igrejas do Verbo da Vida no Brasil, e também é o supervisor regional. Então ele era meu pastor e meu supervisor lá no Rio de Janeiro. Eu morava a 35 quilômetros da igreja, não morava muito longe da igreja. Mas a gente estava na igreja geralmente dia de semana,
e o ministério funcionando, o escritório funcionando, a gente tinha as secretárias trabalhando, até hoje nós temos secretárias trabalhando lá, e por causa disso começou a abrir muitas portas. Aí tem, eu faço parte do conselho do Ministério Profetizando as Nações, que é Fernanda Brum e Emerson Pinheiro. Então, eles eram vizinhos da gente, então começou a dar um outro leque. Teve o milagre da Bianca Toledo, que virou praticamente mundial, e era nossa amiga, depois se tornou nossa amiga, melhor dizendo, que eu não conhecia antes de orar por ela. Então, Deus foi colocando próximo de pessoas apaixonadas por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu amo, por aquilo que é o propósito. Então, eu creio que Deus vai colocar você que está me assistindo, você que está me escutando, você que está assistindo a live depois, eu creio que Deus vai colocar você próximo de pessoas que têm o seu propósito. Mas você precisa reagir ao fogo que queima dentro de você. Você precisa saltar, como foi João Batista, dentro do ventre da mãe. Quando você saltar, ou quando queimar dentro de você, você vai descobrir que o seu propósito, quando ele vê o destino, ele estremece dentro de você. O propósito, ele é profético. É o que Deus falou que vai acontecer sobre sua vida. Mas você precisa cumprir essa profecia. A profecia, ela é falada, mas para que ela se aconteça, para que ela seja revelada de uma forma exata, você tem que ir lá e fazer o que foi profetizado ao seu respeito. Porque tem pessoas que acham que porque alguém trouxe uma palavra, aquilo vai acontecer magicamente. Como eu narrei aqui, Deus colocou em contato com pessoas que fizeram as coisas acontecerem. E hoje, a gente está aqui depois de 7 anos no Rio de Janeiro, a gente veio para os Estados Unidos e Deus, de uma forma celestial, de uma forma sobrenatural, sem nenhuma... A gente nunca imaginou que isso aconteceria, nos colocou junto com o Ministério Osborne aqui, que foi o ministério que eu li o livro, que impactou a minha vida, que eu comecei a pregar, e hoje a gente faz parte da mesma igreja, e nós trabalhamos como voluntários para o Osborne International aqui, e vamos fazer muitos eventos no mundo junto com esse ministério a partir desse ano. Então, assim, Deus vai te colocando, vai fazendo você, o propósito, encontrando no destino. Então, quando se encontra, é uma grande explosão. Eu fico pensando, Jânio, nessas pessoas que às vezes até consegue e descobre que tem um propósito, descobre até muitas vezes qual que é o propósito e ainda fica vazando nas coisas, ainda fica se desviando daquilo que Deus tem. E quando existe já portas abertas, esperando, existem pessoas esperando por ele, porque Deus, quando dá um propósito, ele também dá um caminho. E aí você fica sabendo que tem pessoas ali que podem te ajudar e muita gente quer saber. E às vezes chega até próximo e não está pronto para receber, por exemplo, um ensinamento mais forte, uma correção. Isso, porque às vezes você quer se exaltar demais e é preciso ter alguém ali para te controlar. Isso mesmo. Tenha calma, vai chegar a sua hora. E aí tem gente que se perde por isso. Quer dizer, Deus prepara, Deus dá, Deus cria ele para um propósito e ele se desvia desse propósito. E eu acho que quando você se desvia de um propósito, dificilmente você será algo importante para Deus, porque Deus não te quer para... Não adianta você ser um médico se Deus quer que você seja um evangelista. Você pode até, como médico, evangelizar, mas Deus não quer. Eu te fiz para isso, para um evangelista. Então, às vezes eu penso nisso, que pessoas pegam um caminho que não deve ser por conta de uma correção. Você teve tantas pessoas que você falou aí, Cantagalli, doutor, eu chamo até doutor Joaquim, nem pastor, doutor Joaquim Cantagalli, pastor Bandi, pastor Isaac. Cara, eu sei que essas pessoas teve um momento que precisou te dizer, Jânio, tem calma aqui. Não é Rapaz, assim. Começou com o pastor Tony. Ainda? O Tony, porque eu cheguei... Ribeirão Preto, né, pastor Isso, Tony? ele está em Ribeirão Preto. O pastor Tony foi que moldou a questão da palavra, né? Eu não sabia quase nada da palavra, eu era só apaixonado por Jesus e fazer a obra dele. Então,
quando eu comecei a aprender as coisas, quem me ensinava da palavra de tudo foi o pastor Tony. E até hoje eu guardo muita coisa do que ele me ensinou. E lá nós tínhamos, além do pastor Tony, um pastor auxiliar chamado Carlos Alberto Betinho, que hoje ele é pastor em Serra Talhada. Aí ele tinha uma linha de ensinamento sobre o novo nascimento, essas coisas tudinho, que fazia muito parte do que eu queria aprender. Então, o pastor Tony me deu a base geral e a especificação, aquilo que eu queria da minha área, do meu chamado, quem me ensinava era o pastor Betinho. Então, assim, foi desse jeito. E não era eu ensinar simplesmente, não, olha, filho, eu te amo, é assim que é. Não, eu falava coisa errada. Então eu precisei de ter aprendido com esses homens, eles me ensinaram muito. Depois veio a questão da formação de caráter, da formação de vida, que foi com o pastor Isaac. Aí é pior ainda. O pastor Isaac, sistema de treinamento dele, o pessoal, quando a gente encontrava com o pessoal, dizia: você é missionário? Eu dizia, sim. Você fez Jocum? Porque o pessoal da Jocum era tido como o pessoal que passava as pressões, os sofrimentos, aquilo que eu dizia, não, eu tive Isaac. Ei, rapaz! Que era um nível mais alto que Jocum. Então, assim, graças a Deus por isso. A gente pode dizer, graças a Deus, o Fernando Leal, o Edilson de Lira, todos esses que tiveram, pode dizer, nós tivemos o Guilherme Ardiles, que hoje está lá em Uruguai. Então, nós tivemos essa oportunidade de ser treinado, um treinamento forte, bom e pesado. E depois, foi mais aliviado, né? Porque você já passa o formão no grosso, né? Quando a madeira está toda... Tira o grosso, aí depois só vem a lixa, né? Aí a lixa vem através... do... Às vezes começa com a lixa grossa ainda e depois aí começou com o Manassés Guerra, com o pastor Marcelo. Depois, eu lembro, o pastor Manassés Guerra chegou para mim uma vez para ter uma reunião entre ele e eu. A gente estava no carro e ele chegou para mim e fazendo uns elogios. Eu fiquei todo ó, coisa maravilhosa. Depois ele chegou no final, cara, ó, você vai precisar fazer assim, assim, assim. E eu já estava, vamos dizer assim, no alto naipe, né? Mas aí, rapaz, passou a lixa grossa, depois pastor Marcelo, aí veio a lixa, depois pastor Edmilson e pastor Joaquim Cantagalli, porque eu lembro que eu tinha as reuniões com o pastor Joaquim Cantagalli, Jéssica e eu, e eles, né, a família toda. Eu geralmente ia para a casa deles 5 da tarde para tomar café, quando a gente tinha alguma coisa marcada, e era muito comum chegar às 5 da tarde na família Cantagalli e sair 5, 6 da manhã. 12 horas juntos. Falando da palavra. Teve uma vez que eu saí quase 7 da manhã. Só da palavra. Falando da palavra e ensinamento. E às vezes eu ia falar uma coisa, uma percepção minha, e o pastor Joaquim dizia, quem me ensinou isso aí? E eu dizia, não, eu li de um cara, não sei o quê. Ele dizia, olha, isso aí não está certo, não. Então, assim, para um pregador que já estava pregando televisão, rádio, cruzadas, um monte de país ao redor do mundo, e o cara chegar para você e dizer, você aprendeu isso com quem? Isso está errado. E não era nem coisa que tinha aprendido no Rema. O pastor Joaquim Cantagalli é apaixonado pelo Rema. Era coisa que você lê ali. Como eu leio tudo, até bula de remédio, então você precisa dessa lixa fina, você precisa do formão, precisa de tudo. Mas Deus vai te colocar próximo dessas pessoas. Muita gente acha que pressões não acontecerão porque você está no propósito. Mas quando você faz o propósito da sua vida acontecer, quer seja, se você, como o pastor falou, se você é um médico, mas tem que ser evangelista, ou se você quer ser uma pessoa que é um chamado, mas você tem que servir na área médica, tem que servir na área da enfermagem, tem que servir como um bom homem de negócios para influenciar pessoas, você vai ter que seguir aquilo e vai ter pressões que vão chegar, mas essas pressões vão mostrar ao mundo, vão fazer com que você seja ainda melhor naquilo que você foi chamado. Às vezes, a falta da pressão não nos leva ao nível seguinte, não nos leva ao nível que Deus tem para a gente. Porque se não há pressão, eu não estou dizendo Deus enviou a pressão, eu estou dizendo se você não enfrenta a pressão, você não chega no próximo nível, porque é de degrau em degrau. Então você precisa passar pelo que está acontecendo
para poder chegar depois. É isso mesmo. Eu falando nessa questão de pressão, cara, eu vi algo, se eu não me engano, foi pastor Elira falando sobre pressão, e ele dizendo que uma pressão de dentro para fora traz vida. Ele deu o exemplo de um ovo. O pintinho está Sim, ali dentro. Então, quando existe a pressão de dentro que quebra a casca, então é uma pressão, é preciso aquela pressão para que o pinto nasça e cresça. E muitas vezes a gente precisa passar por alguma situação, não tem situações de enfermidade, não estou falando nisso, eu estou sendo bem claro, mas a gente aham, precisa sentir pressão de alguma coisa, para quê? Para que dali a gente tire as coisas boas. Quantas coisas boas você tirou, Jânio, nas pressões que tu teve na tua vida? Eu lembro quando você fala da sua vida lá atrás, questão até familiar, de seus irmãos, que eles eram de um nível diferente. Você lembra bem disso? Então, e de aham. repente, depois vocês se encontraram, viveram um pouco juntos, mas não, eles não tinham Jesus no coração. E foi preciso o Isso. quê? Que você saísse, que você tentou a vida, mas naquele momento, certamente, tu levou uma pressão deles. É Sim, isso que eu sim. quero. Quando Como eu me converti, a minha família por parte de pai, eu trabalhava para eles e eu dependia e totalmente financeiramente deles. E quando eu me converti, eles disseram que eu era como se fosse um traidor da família, que a família não era evangélica, tudo e tal. Hoje a maioria, graças a Deus, é evangélica. Eu tenho um pouco convívio com eles, mas graças a Deus a gente se dá bem. E amém. foi uma pressão muito grande, eu tinha 17 anos de idade, então eu fiquei com uma tristeza muito grande, tudo. Mas, como eu disse, se você corre para aquilo que. Foi quando chegou aquele livro, né? Você é o Melhor de Deus. Foi esse livro que me ajudou. Então, boas literaturas vão nos ajudar também a chegar no propósito de Deus, né? Eu li todos os livros do Osborne em português depois disso, assisti muitos vídeos dele em inglês. Agora, a Jéssica falou um negócio aqui. ah, que nós passamos uma pressão muito grande para quando a gente saiu do Rio de Janeiro. A gente, no Rio de Janeiro, nós estávamos no melhor conforto, no melhor da nossa vida, estávamos vivendo muito bem. é, é, Só que Deus estava falando para a gente sair e eu comecei a querer sair, fazer, organizar tudinho. A gente sempre tem a questão de se organizar, de fazer tudo certinho. Mas nos últimos dias lá nós passamos pressões violentas, coisas grandes, assim, pressões de pessoas nos pressionando como se fosse expulsando da cidade. O propósito vai fazer com que você seja expulso do lugar do conforto para um lugar de conforto melhor. Isso mesmo. Aí parece, as pessoas ficam, meu Deus, mas se eu vim te servir, olha essa pressão. Mas o propósito, ele vai fazer o diamante bruto se tornar um diamante bonito para exposição. Então, eu gosto muito de falar que se você, por exemplo, não passasse pelas pressões da vida, ah, você ia propagar coisas erradas. Vou refazer aqui. Sim. Ah, ah, as pessoas, às vezes, elas querem a coisa da noite para o dia, quando elas ainda têm muitos problemas que não foram resolvidos. E quando você fica famoso no que você foi chamado, no seu propósito, sem você ter vencido as adversidades e resolvido os seus problemas, você vai se tornar uma pessoa famosa que propaga seus defeitos. É Meu muito Deus. ruim isso. Porque você vai expor sua falta de qualidade porque você chegou muito rápido a um lugar sem ter passado pelo treinamento, sem ter tido mentores. Então, o que acontece? Você se transforma em alguém grande, mas que seus defeitos podem lhe fazer cair a qualquer momento ou ser derrubado a qualquer momento. Você expõe sua falta de capacidade em áreas. Então, o melhor sempre busque, no meio das pressões, ouvir pessoas, restaure todos os problemas, tente viver o melhor a cada dia e superar cada obstáculo, porque senão você vai simplesmente expor. Você vai expor no futuro, quando você for famoso em seu propósito, suas deficiências. Então, isso é uma das coisas que eu mais
tenho cuidado na vida de não expor as deficiências porque as pessoas passam a me conhecer. Então, eu acredito que isso é uma coisa que nós devemos fazer. E você que está me assistindo, as etapas, o processo são necessários para você não expor. Quantos de vocês e eu não conhecemos pessoas que são admiradas em áreas, que são famosas, que estão fazendo grandes coisas, mas que você sabe de uma deficiência de caráter, deficiência moral, isso, aquilo, outro. Então, é uma pessoa que é famosa, ela está fazendo algo do seu propósito, mas ela deixou brechas e ela simplesmente virou famosa e o seu erro, a sua deficiência também é famoso. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter cuidado para não expor essas coisas, e isso é a questão do pular etapas, né? Eu fui convidado já algumas vezes para fazer algumas mensagens em inglês, e eu consigo pregar em inglês, espanhol, português. Em inglês, eu tenho alguma dificuldade em algumas palavras quando você vai conjugar verbos. Eu consigo falar, se eu estiver diante de uma plateia, eu consigo pregar normalmente, porque eu peço ajuda, igual quando o pastor Bud pediu ajuda para uma palavra para a gente. Isso é fácil, não, eu consigo pregar em inglês, mas era tipo gravar uma coisa, não era gravar, era fazer ao vivo, tipo uma live, e eu não tinha o recurso de perguntar, não tinha, então assim, ia ficar gravado os meus erros. E eu disse, infelizmente eu não posso fazer, porque eu vou propagar, deixar gravado aquilo que eu ainda não sei fazer bem. Então eu prefiro esperar um pouquinho para daqui a pouco poder fazer. Agora eu já estou com mais capacidade de fazer e tudo e tal. Mas você tem que ter sempre esse cuidado. As pessoas às vezes acham, é uma oportunidade de Deus. Ok, mas se você não está preparado, espere. Deus vai fazer a oportunidade se repetir quando você estiver preparado. É isso. E essa questão da língua, né, Jânio? O melhor lugar para se aprender a língua é você estar morando no lugar. Porque aí você está o tempo inteiro falando, conversando. Por isso, o seu inglês vai a cada dia melhorar, lógico, porque você vai estar com pessoas falando inglês. É por isso que eu volto à questão do chamamento, que você precisa se preparar. Então, a preparação é o quê? Quando você faz, por exemplo, a escola de missões lá no Verbo da Vida, há uma preparação para enviar um missionário. O missionário não é lançado só porque estudou. Não, ele tem que fazer curso preparatório, tem que se preparar. Isso mesmo. Conhecer isso. Eu vou para que país? O que é que tem lá? Como é que funciona lá? O que é que eu posso fazer? O que não posso? Como vou me vestir? Então, tudo isso faz parte. E o que você falou aí do Evangelho das Cruzadas, e eu fico vendo, eu já escutei algumas cruzadas com o pastor Reinhard Bonk, por exemplo, que você também fala que ele também teve muita influência na sua vida, e a gente vê muitas vezes naquelas grandes cruzadas palavras simples, Jânio, não aquilo só Jesus, mas palavras simples, que aquele povo entende aquela palavra. Então, existe o ensino que você precisa ensinar, se você estiver no púlpito, numa igreja, em determinado local. Mas naquele momento onde tem aquelas pessoas que muitas vezes nem sequer ouviram falar de Jesus, o que é que precisa? Falar de Jesus de maneira simples. E é isso que eu admiro muito nos evangelistas, porque eles têm essa palavra simples para a hora necessária, mas também tem dentro o ensino, a base daquilo. Tudo que foi aprendido para expor. Porque não adianta só... Travou aqui agora. Tá voltando. Jesus quer te salvar. Precisa que você exponha por que Jesus quer isso, do caráter de Deus, tudo isso que um evangelista precisa saber para levar para aquela pessoa que não conhece. O Reinhard Bonk falava com a gente, eu tive o privilégio de conhecê-lo, e ele dizia muito assim, eu sei o YZ do Evangelho, mas isso eu falo quando eu estou nas conferências com os meus amigos, os pastores, com os líderes, eu ensino a eles. Mas na cruzada eu falo o ABC do Evangelho. Mas uma coisa, as pessoas não entendem, é que se você não estudar para quem você vai pregar, se você não estudar como eles conseguem aceitar ou receber a questão cultural, você não consegue passar a mensagem. Nós precisamos
estudar o povo, estudar como. A escola de missões que você falou, de Campina Grande, eu comecei a dar aula nela em 2007. Uma das matérias que eu dava era sobre povos não alcançados e como alcançá-los. A gente tem que saber como chegar a esse povo. E como chegar a esse povo, você tem que estar preparado, saber sua cultura, saber o que representa tais coisas, sinais que não podem ser feitos, palavras que não podem serem ditas. Então, isso parte para o campo da missiologia, mas nós precisamos da antropologia, mas nós precisamos de um pouco disso. Se um evangelista não sabe, eu conheço evangelistas no Brasil que eles só sabem pregar de um jeito para um tipo de gente. Se você colocar ele numa outra oportunidade, ele não consegue romper porque ele só sabe fazer aquilo. E aí eu volto do que o meu primeiro treinador para o ministério evangelístico falou, que foi o Isaac. Aprenda a falar a linguagem do que você prega para diversas denominações, públicos e pessoas. E daí você tem um chamado para pregar o evangelho nas nações, estude sobre as nações. Eu posso te dizer centenas, ou no mínimo uma centena de nação, sobre cultura, sobre o que eu posso falar, sobre o que eu não posso falar, onde eu posso pregar, como eu posso pregar, porque isso a gente estudou, eu estudei sobre isso. Então, assim, não é simplesmente como a gente tem a brincadeira, né? Não é somente o rostinho bonito, né? É o estudo, você tem que estudar. Se você quer ser um bom médico especialista em alguma coisa, faça uma residência e tenha aquela experiência. Se você quer ser uma pessoa experimentada em qualquer coisa do ministério, faça a sua residência, estude, busque saber as coisas, tudo. Eu vim para cá também por causa do inglês, para poder começar a pregar em inglês mais frequentemente. Eu tinha estudado espanhol muito na minha vida, e a cultura latina toda para poder pregar nos países que eu fui pregar, o inglês, eu tenho uma noção de italiano, e isso foram anos, são 20 anos pregando o evangelho quase, são 19 para 20 anos pregando o evangelho. Eu consigo hoje entender, a gente estava ouvindo ontem coisas aqui em latim, coisas às vezes em romeno, que veio da língua latina. Eu consigo entender porque eu estudei essas coisas, eu ficava ouvindo coisas em russo, ficava ouvindo coisas em outras línguas, mesmo que eu não entendesse, só para poder ouvir. E aí você vai começando a entender, compreender. Hoje, não falo, mas eu consigo falar uma frase, no mínimo, ou consigo me expressar de dar uma saudação, Deus te abençoe, coisas desse tipo, em quase 30 línguas. Agora, isso não foi porque, como diz, o rostinho bonito. Isso era estudando. Todos os lugares onde eu chego, eu quero saber quantas pessoas tem, quantos são crentes, quantos não são, qual o tipo de cultura, de religião, qual a língua que se fala principal, como se fala Deus abençoe, eu te amo, naquela língua local, e vou anotando e vou colocando. Então, como são mais de 40 nações que eu já prego o evangelho, muitas têm muitos dialetos. Então, eu pego dos dialetos também, e algumas, por causa das línguas que eu falo, eu consigo compreender algumas coisas e consigo saber falar alguma coisa, pelo menos me expressar em agradecimento ou um Deus te abençoe, no mínimo. Amém. Jânio, estamos chegando no final, faltam apenas 3 minutos para a gente encerrar. Você fica livre para encerrar, mas que desse um conselho para essas pessoas que já descobriram um propósito, principalmente aqueles que já descobriram que o propósito é o evangelismo. Então, qual é o teu conselho para essas pessoas que estão te ouvindo nessa Primeiro ponto, leia todos os livros de evangelista que você puder. Eu te indico os livros do T.L. Osborne, no verboshop.com.br você vai encontrar no Verboshop. Inclusive, eu quero falar que quarta-feira que vem, às 8 da noite, horário de Brasília, a filha do T.L. Osborne, a doutora Ladonna Osborne, minha bispa aqui nos Estados Unidos, estará ministrando no Verbo da Vida, naquela live semanal, aquela principal, junto com o apóstolo Guto e com o Tiago Garcia fazendo a tradução. Ela estará fazendo essa live quarta-feira que vem, dia 27, às 8 da noite, horário de Brasília. E os nossos livros também são inspirações para novos evangelistas e também para pessoas que querem romper na fé, verboshop.com.br. Você tem o Caráter de Deus, o Marcados pelo Sangue
E você tem o Confissões de Fé para uma Vida Vitoriosa. Olha aí, você tem a sua cópia. E também tem um que eu não tenho, que é o Princípios para Ser Bem-Sucedido. Então tem tudo lá para vocês. E eu quero dizer para você, busque aprender, busque o conhecimento com o Espírito Santo. E você vai ter em Deus uma saída e como você vai chegar no final da sua carreira e dizer que combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé. Amém. Muito bom, Jânio. Foi uma tarde maravilhosa. Eu sei que as pessoas que nos acompanharam aí, pastor que mandou mensagens, ele ficou muito feliz. E também as pessoas que começaram agora, que ainda não entendiam